Senhor, para todos. Estamos de volta aqui no nosso devocional, palavra. Hoje nós estamos concluindo o estudo sobre a igreja do Apocalipse, as sete cartas à igreja do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, a sétima carta à igreja. Laodiceia era uma cidade rica e importante na região da Frígia, na Ásia Menor, atual Turquia, Era conhecida por sua produção de lã negra e suas indústrias farmacêuticas. Laodiceia também é uma cidade conhecida como medicina, comércio, indústria, mas espiritualmente pobre. Jesus se apresenta como o Amém, testemunho fiel e verdadeiro, no versículo 14. Essa carta é registrada em Apocalipse, capítulo 3, do 14, do versículo 14 até o versículo 22. No versículo 14, Jesus se apresenta: não és frio nem quente, morno, indiferença espiritual, religiosidade sem fervor. Não agrada a Deus. Jesus diz: vomitar-me-ei da minha boca. A igreja dizia: rica sou, mas Jesus via a desgraça e miserável, pobre e cegos e nu. Então nós vamos observar que a igreja de Laodiceia era uma igreja que era onde tinha as pessoas ricas materialmente, pessoas que tinham posse de bens, uma igreja, mas porém espiritualmente eles eram o quê? Pobres, Que o Senhor diz que eles eram pobres, chama eles de miseráveis, pobres e cegos e nus. Por quê? Porque eles confiavam na sua riqueza. E muitos hoje se acham espiritualmente bem apenas porque tem bens ou conforto, mas Deus vê o que? O interior. Não adianta você ter dinheiro, você ter casa boa, você ter posse, você ter uma vida bem estruturada, mas se você não tem Deus na sua vida, você não tem nada. O importante é nós ter nosso nome, ter o teu nome escrito no livro da vida. Então era isso que o Senhor queria da igreja de Laodiceia. Eles eram uma igreja rica, mas porém espiritualmente eles eram o quê? Pobres, eles eram cegos e miseráveis e nu. Mas o Senhor dá um conselho para eles no versículo de número 18 e 19. Jesus aconselha dizendo: compra ouro fino, quer dizer, fé genuína e aprovada. O ouro refinado pelo fogo, ele significa o quê? Riqueza espiritual. Aí ele diz: veste branca, significa o quê? Santidade e justificação. Quer dizer, justiça. Ele diz também: colírio para os olhos, discernimento espiritual, visão espiritual. Porque Jesus corrige aquele que ele ama. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Versículo 19. Ele faz um convite para a comunhão para a igreja, no versículo número 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Um dos versos mais conhecidos. Jesus está lá de fora da igreja de Laodiceia. Ele deseja o quê? Ter uma comunhão verdadeira e pessoal e íntima com a sua igreja. Então Jesus, ele quer entrar no seu coração, não apenas na igreja como instituição, mas que você possa dar morada e deixar ele entrar no teu coração para fazer aquilo que ele lhe apraz. Aí ele dá uma promessa ao vencedor no versículo 21, no versículo 22 ele diz: ao que vencer, reinar com Cristo, quer dizer, assentar com ele no seu trono. A recompensa eterna. Em que estado está o seu coração? Frio, quente ou morno? Porque ele disse para a igreja que a igreja não era nem quente nem frio, mas era morna.
por esse temor no Senhor, e diz: vomitar-me-ei da minha boca. Então, ele faz um convite para você. Ele faz um convite, dizendo que é tempo de se arrependimento, é tempo de arrependimento e zelo e renovação espiritual. Ele convida a igreja a uma reflexão profunda e sincera. Ele faz um momento de oração para o arrependimento e restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Esta é a nossa palavra hoje, concluindo aí a 7ª carta à igreja do Apocalipse, com a igreja de Laodiceia, uma igreja que era rica, né, que tinha pessoas ali de posse, de bem, uma cidade rica também, mas porém espiritualmente dizendo que eles eram pobres diante do Senhor. Por quê? Porque eles confiavam nos seus bens, eles confiavam na sua riqueza, naquilo que eles tinham. E nós sabemos que ser rico não é pecado, ter riqueza também não é pecado, mas nós temos que ter o que? Acima de tudo, Deus no nosso coração, na nossa vida, e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Senão, Jesus disse: que adianta granjear o mundo todo e perder a sua alma, né? Ou seja, você pode ter rico, ter dinheiro, ter tudo, mas perder o bem mais precioso da sua vida, que é a sua salvação. É isso que o Senhor estava falando para essa igreja, que eles confiavam na sua riqueza, e o Senhor ele não queria isso. Ele queria um compromisso verdadeiro com Ele, e era isso que ele estava requerendo dessa igreja. Nós vamos observar que das 7 igrejas, 5 o Senhor repreende, vem com repreensão contra essa igreja, e 2 delas o Senhor não repreende, a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia, um modelo de exemplo de fidelidade para nós, né? Que Deus em Cristo abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, e até nosso próximo encontro, Senhor, se nos permitir.